da nossa casa que a gente aqui, quando entra aqui dentro, esquece de tudo lá fora, né? E recebe de Deus, dos mentores, dos nossos anjos guardiões, um alívio para nossas almas. Então, eu não sei fazer prece, mas se ele quer que eu faça, então eu vou fazer a prece. Vai sair tudo na gravação, Vai sair? Aqui está gravando. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus e ligar o nosso coração a Ele, essa figura misericordiosa que é Jesus. Agradecer a Ele por esses instantes que aqui estamos, nesta casa bendita, e agradecer a Ele pela paz que sentimos aqui dentro. Agradecendo ao Evangelho que vamos estudar nessa tarde, e sabemos que o Evangelho para nós é um alívio para os momentos difíceis. Quando estamos em momentos tão difíceis, vamos lembrar do Evangelho, porque ali está a resposta para o amparo e a proteção que nós temos. Então vamos agradecer a Deus por tudo, pelo dom da vida, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelo nosso anjo guardião que cuida todos os dias de nós. Vamos agradecer por estar nesse país maravilhoso que é o nosso Brasil, que é a paz do Evangelho, e pedir a Deus que nos ajude em todos os momentos da nossa vida. E nessa tarde queremos agradecer por a prece que nos ensinou a todos nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Mas não nos deixe cair em novas tentações. Livre, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Que nos abençoe a nossa amiga Silene, que ela possa falar do coração dela todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que assim seja. Boa tarde para todos. Como a Marlene falou aqui, essa casa é um oásis, né, nas nossas vidas, desses momentos tão difíceis que estamos passando. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que a gente deve ter perdão, né? O perdão também para as pessoas que agiram no mal, as pessoas e os espíritos, porque ele fala das obsessões. Quando a gente tem, assim, inimigos de vidas passadas, porque ninguém é anjinho aqui, né? Nós agora estamos numa casa espírita, estamos estudando, bem, melhoramos um pouco. Mas, de uma maneira geral, nós trazemos dentro de nós, ainda arraigados pela nossa própria ignorância, muita coisa. Então, se a gente analisar mesmo, a gente ainda tem muito orgulho, ainda tem muita vaidade, ainda tem muita coisa, né? O egoísmo, muita coisa a arrumar. E a doutrina nos ensina, porque só o amor, só o perdão, só a convivência pacífica é que a gente vai conseguir se desvencilhar desses entraves do nosso caminho. Eu achei nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, é um livrinho de Irmão X na psicografia do Chico Xavier. E ele tem como tópico, como assunto, a obsessão pacífica. O que vem a ser uma obsessão pacífica? É aquela que a gente não dá nem para a gente perceber que você está sendo guiado por outras inteligências, né? Então, o próprio Irmão X se encontrou na vida espiritual o Saquarema, que era amigo dele, né, de muitos anos,
Só que fazia muito tempo, porque ele estava encarnado, fazia muito tempo que ele não via o Custódio do Saquarema. Então, quando ele encontra lá no plano espiritual esse Custódio do Saquarema, ele fica tão feliz, abraça ele, das reclusões todas, né? De uma alegria imensa de estar vendo um companheiro de muito tempo. Eles começam a conversar um assunto que naturalmente, né? Chega, que é justamente a volta recente desse Custódio Saquarema. E então ele perguntou para ele: puxa vida, como é que foi a tua vida? Porque eu soube que você nasceu numa família espírita, né? Então acho que você chegou aqui de uma maneira bem equilibrada, bem vamos dizer assim, bastante, né? Melhor, né? Aí ele virou e falou assim, o Custódio fala assim: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada sem qualquer mostra exterior. A Terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Olha só, ajuntei uma consideração, muita consideração, muito dinheiro, e no entanto retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Olha só que interessante. Ele saiu de lá com uma programação reencarnatória, era um espírito já com todas as possibilidades já de equilíbrio, de tudo. Veio com um cabedal de coisas para ele passar, que se ele tivesse feito todas, não precisava nem ser tudo, mas um pouco, mas ele garantiria ele um ótimo avanço na vida espiritual. Então ele começa a contar pro irmão X que quando ele estava assim, né, antes disso ele fala assim: você sabe que todos nós, quando estamos encarnados, nós temos vícios, temos ainda coisas enterradas e nós angariamos companheiros espirituais que fazem de nós, ele falou assim, quer ver? Uma vaca, achei tão bonitinho isso, ó. A se vincular com as sensações do plano terrestre. Ele queria que o Custódio, né, eles, os invisíveis, queria que o Custódio bebesse os vícios, eles atiçavam, para que ele pudesse ser assim, um instrumento material para obter as sensações, que é isso que acontece numa obsessão, né? A gente é assediado e o espírito vai, ou se por um acaso é na bebida, eles vão beber com a gente, se é nas drogas, eles vão, né, no sexo, eles vão participar do ato. Então é tudo assim, a gente não está percebendo mais como ali. Então ele fala assim: qual se eu for uma vaca habilitada a operar na alimentação e condução de pequena família? Ele não era só. Então, quando ele chegou na puberdade, passou a puberdade e ingressou na fase adulta, os pais começaram a chamá-lo, né, para os pais eram espíritas, ele nasceu da família espírita, né? Então os pais começaram a exortá-lo a ir para casa para fazer os estudos, né, porque tinha tarefas na casa espírita. Aí ele fala assim, ó: entretanto, meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socapa, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. O que acontece, gente? Até a puberdade lá a gente tem muita ajuda espiritual, muitas vezes tem, né? E aí o que acontece? Ainda mais ele que veio cheio de tarefas a cumprir, mas quando chega aqui, passa aquela etapa, o que acontece? Acontece que esses companheiros de vidas passadas, eles nos acham, porque a nossa vibração é como se fosse
a nossa identidade, a identidade, porque a vibração nossa é como se fosse a nossa identidade, né? A digital, vamos chamar assim. E eles conhecem por quê? Porque nós levamos através da nossa vibração aquilo que somos, aquilo que fizemos. Então quando você chega, que nem no caso dele, chegou na puberdade, passou a puberdade, lá aos 16, 17 anos, está quase entrando na idade adulta, eles detectaram. Então ele falou assim, sabe como que essa influência era escondida, era assim, sem ser percebida? Através de simples considerações íntimas. Gente, isso aqui é importante. Tão logo me vi saindo da adolescência com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos, quer dizer, o plano espiritual superior, me exortaram por meus pais a cultivar o reino do equilíbrio, referindo-se a estudo, observação, aprimoramento. Mas dentro de mim, as vozes de meus acompanhantes surgiam da mente como fios d'água fluindo de minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu mesmo falava comigo. Olha só, aquele vinha aquelas ideias na cabeça dele que ele achava que era ele, não eram ideias do plano espiritual, e era o contrário, era a ideia dos mentores. Então eu falava assim, coisas da alma, Custódio, nada disso, a sua hora é de juventude, alegria, deixa a filosofia para depois. E ele achava que aquilo era dele, então, mãe, eu podia pôr, mãe, deixa mais pra frente, ainda sou muito novo, né? As advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando o meu dever. Entretanto, os meus servidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Eu acho que a mãe e o pai falavam, agora está na hora, né? Então eles falavam na cabeça dele, agora não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco, né? Depois disso, foi deixando para frente, casou, conseguiu família, tá? E aí as responsabilidades da família, né? Exigiam dele, não preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar pela mulher e pelos filhos. Não. E as responsabilidades da família? Então, deixando. E a gente tem essa preguiça. Pensa bem se a gente não tem essa preguiça. Às vezes a gente está em casa, fala, será que eu vou à casa espírita hoje? Tá certo que o nosso horário aqui é um horário gostoso, né? Um horário de dia que dá pra gente ver. Mas tem dias que você arruma compromissos naquele horário, né? Então aí você fala, hoje eu não vou, tá chovendo, tem um jogo lá na televisão, último capítulo que eu não vi, ontem à noite eu vou ver hoje e tal. Então a gente vai deixando, né? É bem isso. E você nem percebe que aquela voz era exterior, não era o que eu pensava, tá? Daí a pouco ele se forma, se torna advogado e tudo, já na idade madura, o advogado financista e tal, e aí, logo, né, os argumentos, ele mesmo pensava, nossa, meus pais, né, me chamavam, porque aí já não tinha os pais dele, me chamavam para a casa espírita e eu, né, acho que está na hora de eu voltar e tal, né? Aí ele escutava as vozinhas, Custódio, você tem mais que fazer, não diminuir os negócios. E a vida social? Pense na vida social, você não está preparado para a seara de fé. Né? E bom, eu sei que foi ele quando ele chegou na madurez. Aí ele começou a pensar em voltar, em religião, né, em voltar. E aí ele começou a se escutar, você, velho Custódio, e vai fazer você
É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida. Seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental, inato à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Olha só as disposições contrárias, né? Saquarema endereçou de significativo olhar e me matou. Os meus perseguidores não me seliciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias, que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amealhado imagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema, fala irmão X, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E aqui transcrevo o ensinamento pessoal, que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que, se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitar. Gente, na nossa reunião mediúnica de quintas-feiras, os espíritos que nos conversam, vêm conversar conosco, muitos deles, a não ser aqueles que estão meio limitados, que necessitam que a família deles calme, muitos deles falam assim: mas eu procurei a casa de todos vocês, procurei impedir vocês de virem, vocês são teimosos, vocês não vão acabar com essa reunião. E eu me lembro da época do paizinho, que ele utilizava, né? Ele também participava dessa reunião de quinta-feira, e estava só eu, a mãezinha, isso daí faz muito tempo, só a mãezinha já faz mais de 20 anos, né, que ela desencarnou. E a mãezinha falou assim: nossa, bem que o espírito falou que ia acabar com a reunião. E o paizinho falou: mas ele vai acabar. A reunião não vai acabar. Nós estamos aqui, ó, quase mais de 20 anos nessa reunião. Então, isso que é? Tem que ser perseverante, porque eles são perseverantes. A gente vê, eu não vou. Às vezes a gente vê pessoas, amigas nossas, que pertencem à reunião, faltar com coisas pequenas. Minha filha pediu para eu ficar com meu neto. Hoje, amanhã vem visita aqui na minha casa, tem que adiantar alguma coisa. Coisas assim. Estava chovendo, agora em Londrina é tão difícil chegar aqui. Então, são coisas que é justamente esse tipo de fascinação, de obsessão, né, pacífica, quer dizer, que não entende, que a pessoa não percebe que está sendo guiado por forças espirituais negativas. Então é por isso que Jesus falava vigiar e orar, e a gente tem que vigiar os outros, não é vigiar o nosso pensamento, vigiar o que eu estou fazendo de bom para mim, para o meu semelhante, né? Então a lição de hoje é justamente essa, que a gente possa se juntar de coração, de pensamento, né, de ações, para que a gente possa fazer algo de bom todo dia, pelo menos uma coisinha de bom, porque repete bênçãos para nós, fortaleza espiritual para nós. É isso que acontece. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que essa singela
história, mas é muito séria, porque foi caso verídico. O irmão X está contando, é caso verídico. Então, que essa história possa nos fazer acordar para a realidade. Porque hoje de manhã mesmo, na nossa lição no Dia de Luz, caiu uma mensagem que fala do que nós estamos fazendo aqui. Por que nós estamos encarnados? Que é justamente para a gente evoluir, para a gente aprender a fortificar a fé, a esperança no coração, a resignação, a coragem. Vocês se imaginaram? Perder um filho é perder um pedaço da gente. Quando a gente não tem a doutrina espírita, como que a gente vai se consolar? Como a gente vai entender que o tempo do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa, que o tempo terminou ali? Como é que a gente vai entender isso? Quando nós íamos no carro, hoje meu marido me acompanhou, ele encontrou duas pessoas que, de vez em quando, uma delas já fazia tempo que ele vai de manhã cedinho para a academia. E então ele estava me contando, sabe, Cira, eu encontrei essa pessoa, pessoas que se separaram do marido. O marido ficou muito doente, ela não podia cuidar, se era pequenininha, estava numa casa de repouso, recebendo os cuidados. E a outra separou do marido, o marido era juiz, mas ele era alcoólatra. Não sei o que ele fazia, né? Se bebia e batia, sei lá o que acontecia, porque é terrível, uma pessoa que é alcoólatra, é terrível você ter alguém desse porte. Então, todas elas estavam passando por dificuldades, problemas sérios de dinheiro, problemas sérios na vida. E eu agradeci a Deus, porque eu estou com ele há 53 anos, naturalmente, e a gente tem, e já passou, agora graças a Deus estamos numa fase boa, uma coisa, né, com a família, com todos. Mas as cartas que a minha filha enviou deu um consolo muito grande para nós, né? Então, a gente, vamos dizer assim, se eu não tivesse esse respaldo da casa espírita, então o que eu tenho? Eu sempre tive, desde o começo, eu fui muito responsável por tudo que eu assumi aqui na casa. E já recebíamos, uns anos atrás, uma cartinha do paizinho Hugo, me agradecendo por eu estar aqui, né, sempre e tal. Então, isso faz o quê? Mesmo que o meu carro quebre, eu não pego o ônibus, faço minhas limitações de subir o ônibus por causa do meu joelho, mas eu vou agarrando assim naqueles ferros e eu vou. Então, eu venho, né? Eu venho. Então, a gente tem que se ligar, gente. Bom, eu vou quarta-feira à casa espírita, eu vou quarta-feira. Porque nesse instante que nós estamos aqui, nós estamos aprendendo alguma coisa. Ninguém vem aqui para contar piada. Nós vamos contar e falar das leis divinas. Então ninguém vem aqui para passear. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para se aprimorar. Então, depois de um certo tempo, vamos procurar na casa o que eu posso fazer de útil. Estão precisando? Vai lá, conversa com a Ana. Agora vai pintar outra parte da casa. Vamos nos oferecer para ajudar a pintar. A gente já recebe tanto daqui da casa que a gente precisa também devolver um pouquinho do nosso amor. O amor, mostrar para Jesus o amor que a gente tem por essa casa, né? Que nos acolhe. Então, a mensagem de hoje é essa. Vamos prestar atenção, orar e vigiar nos nossos pensamentos e que a gente possa, de todo o coração, fortificar a nossa fé. Muita paz a todos. Nós vamos convidar agora os médiuns passistas para a Câmara de Paz, por favor.